Boa tarde, o momento tão esperado chegou, o programa Tarja está tendo o prazer de estar sendo recebido pela ilustríssima doutora Renata Queiroz. Sibeli, apresenta a doutora, o Tarja. Especialista em ortodontia e prótese dentária, ela atua na odontologia há 14 anos. A clínica Renata Queiroz está localizada na rua 1º de Maio, 1928 Marquês. Doutora, a gente vai iniciar falando de clareamento, e é muita procura, veio muito questionamento do Tarja que quer ter meu dente branco a qualquer custo. Verdade. O clareamento ele é um procedimento muito procurado no consultório. E eu diria que, acho que nos últimos 10 anos, a parte estética, né, na odontologia, ela tem sido muito bem procurada. E o clareamento é um dos procedimentos que a gente mais faz dentro do consultório. E com o passar do tempo, muito questionamento, por que o dente fica amarelo? O que ele causa assim, quando ele está no dente? Tá. Primeira coisa que o paciente tem que entender, né, que as pessoas de modo geral têm que entender. De forma resumida, o dente ele é composto por 3 estruturas. O esmalte, que é super famoso, que a maioria das pessoas conhecem, ele é translúcido, né, transparente. Ele não é responsável pela coloração do dente. Abaixo dele tem a dentina. Ela é que é responsável por toda a cor do nosso dente. De modo geral, a dentina ela tem uma coloração amarelada. E dentro de tudo isso tem a polpa, que é o famoso nervo. Né? Lá dentro não é só nervo, tem vasos sanguíneos e também nervos, que é responsável por toda a sensibilidade do dente. Então, com o passar dos anos, o esmalte ele vai se desgastando. Isso é natural. Todo indivíduo ele vai usando os dentes e aí automaticamente esse desgaste vai acontecendo. Se você for observar, é natural que os pacientes mais velhos tenham esse desgaste maior. Né? E aí, obviamente, como há um desgaste desse esmalte, a dentina, que é responsável pela coloração do dente, ela vai aparecendo mais. Né? Obviamente, não é só isso, existem outros fatores também, como, por exemplo, fatores genéticos. Alguns pacientes têm realmente coloração do dente mais escura, pacientes com uso de determinados medicamentos, por exemplo, também podem acontecer de manchar o dente. Pacientes que são tabagistas, esses principalmente acabam manchando também, e o uso de alimentos, substâncias que vão amarelando, né? Como por exemplo refrigerantes, os vinhos, os sucos de uva, o café, o famoso café, tudo isso pigmenta o dente. E aí, juntando todos esses fatores, tudo isso agregado aí, no final das contas, pode gerar um amarelado um pouco maior no dente das pessoas. E todos os procedimentos têm quais são as técnicas? Você vai clarear? Olha, basicamente são só 2 técnicas, né? É o clareamento de consultório e o caseiro. Antigamente o pessoal falava clareamento a laser. Hoje a gente não usa mais esse termo, porque a gente nem usa mais o laser. Então, clareamento de consultório. E o clareamento caseiro, né? Esse caseiro, ele é supervisionado, não é aquela coisa aleatória, o paciente vai fazer em casa à toa, não. A gente entrega uma moldeira para o paciente, entrega o produto também junto. Uma vez por semana esse paciente vem para o consultório para poder a gente acompanhar como está realizando esse clareamento. E o de consultório é aquele que é feito no consultório mesmo, né? Então, por exemplo, a gente vai acabar entrando nessa questão, né, sobre como é a técnica. Então, basicamente, o clareamento caseiro, o paciente leva esses itens, né, moldeira e agente clareador para casa. E aí ele faz uma vez por dia, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, ele aplica o produto numa moldeira que é individualizada. Essa moldeira é feita especialmente para aquele paciente. Então a mesma moldeira não pode servir para outras pessoas. Por uma questão óbvia, até porque as bocas são diferentes e também por uma questão de higiene. Ninguém pode compartilhar itens pessoais, né? Porque tem essa contaminação cruzada. Então, o paciente pega essa moldeira, aplica 1 hora e meia por dia esse gel clareador durante 21 dias, daria 3 semanas mais ou menos. E aí, durante esses 21 dias, o paciente vem ao consultório para poder a gente acompanhar esse clareamento, se ele realmente está fazendo certo, se ele está usando a quantidade correta. A tendência é que os pacientes acabem usando na primeira semana um pouco mais de produto. Então, a seringa, ela acaba gastando, o paciente acaba gastando mais no começo, porque ele acha que a quantidade é que vai adiantar no resultado, né? Então, a gente acaba, por isso que tem esse nome, supervisionado. A gente precisa acompanhar o paciente nesse momento, para poder não acontecer
do gasto desnecessário do produto e também acidentes. Porque, por exemplo, se você usa um produto a mais, esse produto vai extravasar na moleira e pode chegar na gengiva e causar algum ferimento. Gengiva, o lábio, né? Então, por esse motivo tem que ter esse cuidado. Pode? Aí a gente já falou em tratamento caseiro, em consultório, aqueles que querem logo, partir logo para a faceta, para a resina, que a lente de contato está na moda, está febre hoje na... Pronto. A priori, as lentes ou as facetas, elas surgiram inicialmente para uma necessidade, para uma demanda de pacientes que tinham manchas que o clareamento não resolvia. Então, por exemplo, aquele paciente que levou um trauma na boca, levou uma pancada, caiu e o dente escureceu. E aí o clareamento não resolve, então a faceta ou a lente serve para isso. Ou aquele paciente, por exemplo, que quando criança ele tomou tetraciclina, que é um antibiótico que mancha o dente. Na verdade, ele é o único antibiótico que mancha, né? Esse é outro mito também que acaba se espalhando na odontologia. Os pacientes acham que antibiótico mancha o dente, na verdade não. Esse antibiótico, né, a tetraciclina, quando prescrita em uma determinada idade, então, por exemplo, uma criança na fase de formação dos dentes, se ela precisar tomar esse medicamento, pode ser que esse antibiótico manche. E ele causa manchas amarronzadas, amarelo escuro, amarronzado. E essa mancha não sai com clareamento. Então, o paciente acaba tendo um prejuízo estético muito grande. Ele precisa fazer as facetas ou as lentes, né? Mas, como tudo na vida da estética foi feito também para melhorar outras coisas que não só a cor, a lente ou a faceta, ela serve também para mudar o formato do dente. Tem gente que tem dente pequeno, que não acha bonito aquele formato, ou que tem um dente quebrado, um dente curto. Tudo isso também é uma indicação desse procedimento. Com relação à cor, a lente, pelo menos no momento, eu acho que há ainda uma grande, como é que eu posso falar? Um grande preconceito com relação a esse procedimento, porque as pessoas acham que todas as lentes ou facetas são muito claras. Na verdade, quando você vê aquele paciente que tem uma lente ou uma faceta muito clara, porque provavelmente ele tem escolhido aquela cor, embora muito contra gosto a gente, né, o profissional não queira. A tendência natural dos profissionais é escolher cores mais próximas do que seria o natural, né? Mas o paciente ele quer o mais branco, e aí a gente coloca o mais branco. E aí o clareamento, ele entra nesse conflito, e as pessoas querem o mais branco, mas o clareamento não consegue deixar aquele resultado. E tem gente também que acha que o clareamento tem medo de fazer o clareamento com medo de achar que vai ficar aquele branco que tem nas lentes. Então não tem como, são coisas distintas. O clareamento eu consigo cores claras, mas o branco que eu consigo no clareamento ele é um branco natural. Já o branco das facetas ou das lentes, aquele branco que você vê, é um branco que não existe em dentes humanos, dentes naturais. Então ali foi uma cor que foi feita, né, em laboratório, e é uma cor que muita gente, né, que usa esse tratamento opta pela cor branca. Embora muitas das vezes não seja mais bonito, mas é a que as pessoas querem. Então, são dois procedimentos distintos. É possível, sim, por exemplo, fazer um clareamento antes de fazer uma lente ou uma faceta, até para poder melhorar a base da cor daquele dente, até para facilitar o trabalho do profissional que vai realizar um procedimento. Outra coisa, geralmente, acho que aqui algumas pessoas devem ter até observado, o clareamento, a faceta ou a lente, ela é feita geralmente no arco superior. Poucas pessoas fazem na boca toda, até porque é caro ainda, né? Não dá para fazer na boca toda. E aí a pessoa faz no arco superior as lentes ou as facetas e embaixo faz o clareamento para dar uma igualada na cor. É equilibrado, né? Isso, porque, por exemplo, o paciente tem uma cor muito amarela e quando ele vai escolher a cor da faceta, ele coloca super branco, aí fica aquela discrepância. Então, para diminuir essa diferença, a gente faz o clareamento. Então, esses dois tratamentos são diferentes, têm finalidades diferentes, mas que juntos eles fazem um resultado estético muito bom. A gente vai fugir um pouquinho agora e vamos voltar nos outros cuidados. A restauração, uma cara que tem que vir antes do clareamento, né? Que se vai ter aqui, o tratamento vai ter uma coisa, tudo que vai limpar, vai ter um produto para poder
extrair, né, alguma sujeira, alguma coisa para clarear, aí tiramos o dente que precisa de uma restauração. É viável fazer antes do clareamento? Olha, todo tratamento estético, não importa qual seja, clareamento, lente de contato, facete, ortodontia, tudo isso que é da parte estética tem que ser feito no final. Então, prioridade é primordial que o paciente passe por uma consulta odontológica, realize esse exame clínico bem feito. Mas nesse momento a gente vai avaliar todo o histórico do paciente, se ele realmente está apto a fazer um clareamento, porque nem todo mundo pode fazer. E se tiver outras necessidades odontológicas, como por exemplo, restaurações, canais, tudo isso tem que ser feito previamente ao clareamento. O clareamento é a última coisa que se faz. Então você não pode, por exemplo, colocar um aparelho com um paciente que tem uma cárie gigante. Jamais. Ou fazer um clareamento com um paciente que tem um canal para fazer. Não, resolve toda a questão de dor, de adequar o meio bucal para poder receber a parte estética. Que seria já o resultado final, né? Isso, então, na verdade é só a cereja do bolo, o clareamento é só o toque final. Então, o importante é que a pessoa tenha consciência de que saúde bucal é mais importante. De nada adianta eu vir pra cá com a ideia de que eu quero um clareamento se eu tô com outros problemas para resolver. Não existe isso de colocar, por exemplo, eu sempre comparo. Ninguém vai colocar uma prótese de mama numa mulher que tem um câncer no seio, né? Então, não pode fazer essa parte estética antes do tratamento. As pessoas eu sempre comparo isso para poder a pessoa entender o quanto é importante o tratamento odontológico. Então, primeiro saúde, depois a estética. A senhora tocou num caso fora do Covid, nem todo mundo pode. Se faz um tratamento cardíaco, como é que está a pressão, se hipertensão, alguma coisa, antes de fazer um procedimento que... Na verdade, pessoas com problemas cardíacos não teriam contraindicação. A contraindicação básica seria pacientes gestantes não podem fazer, pacientes que estão amamentando também não, porque não existe nenhuma evidência científica que seja seguro. Na verdade, precisam ser feitos testes, né? Ninguém vai testar em mulher grávida, então é difícil ter esses testes seguros, né? Então, de modo geral, a gente não indica mulheres grávidas e que estão amamentando. Outra coisa, a idade é um fator importante. Então, por exemplo, uma paciente que é super jovem, sei lá, tem 13 anos, não pode fazer clareamento, porque ela ainda não encerrou o processo de formação do dente, né? Então, a idade média que a gente considera segura é 16 anos, que é a idade para todo mundo. A maioria com 16 anos em tese já terminou a dentição. Já terminou toda a fase de formação do dente. Quando eu falo formação, gente, isso é uma coisa que não dá para ver a olho nu, né? Aparentemente parece que o dente está completamente formado, mas existem radiografias, exames específicos que a gente faz para poder ver se a raiz está completa. Então, é a formação da raiz. A coroa está perfeita. A coroa é aquela parte que a gente vê quando a gente ri. Então, por exemplo, com 16 anos, com 13 anos, por exemplo, o paciente de 13, 14 anos, ele tem todos os dentes na boca. 28 dentes na boca, né? Então, em tese, ele está completo. Só que ainda não terminou o processo de formação da raiz. E isso é importante para determinar se o paciente vai ou não poder fazer o clareamento. A média de idade é 16 anos. Né? A gente sabe que é seguro fazer. Nesse decorrer do tempo, essa gente tem pouca experiência, já devolveu sua vez muita gente, se orgulha de trabalhar nessa área, se faria um caminho de novo, judicial, assim, para mais 14 anos pela frente. Com certeza. Realizar nas profissões, é muito gratificante. Realmente você poder devolver saúde, estética é o bônus na história, né? Mas saúde do paciente em primeiro lugar. Então, quando a gente devolve a estética, que é aquilo que enche os olhos para o paciente, é muito gratificante. Sem dúvida, eu farei tudo de novo. Se Deus permitir, eu estarei aqui por mais 14, 28 anos aí à frente para poder devolver o sorriso das pessoas. E é tão bom que a gente está numa profissão que gosta de fazer o bem feito, a diferença e, tipo assim, contribuir, né? De certa forma que seja referência para quem procura. Assim, que o trabalho vem desse retorno, que é grandioso, né? E eu acho que isso é o que torna diferente a odontologia de modo geral, ou qualquer outra profissão, seja saúde, da saúde, medicina, enfermagem. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trata as pessoas corretamente, né? Trata as pessoas com carinho, deixa um tratamento mais humanizado, não é aquela coisa robótica, né? Por isso que as pessoas têm medo do dentista, porque antigamente não tinha esse cuidado
a forma como tratar o paciente, né? E de modo geral, as pessoas nos procuram quando está com dor, né? E você tratar o paciente de maneira grosseira, sem paciência, torna essa experiência mais desagradável ainda. Então, quando nós temos empatia, amor pela profissão, isso cai por terra, né? Então a pessoa muda o conceito do profissional, da área em si. Então, modéstia à parte, quem tem a oportunidade de nos visitar aqui, conhecer os colegas que trabalham comigo, a gente se orgulha muito de falar sobre isso, da forma como a gente atende os pacientes, da forma humanizada, com carinho, com respeito. E isso é muito importante. Beleza, pessoal? Isso é a doutora Renata Queiroz. Venha conhecer a clínica dela, ver a forma que ela recebe bem, atendimento é fora de série, com excelência. Tem uma equipe, né? Não é só você que trabalha aqui. Eu não consigo dar conta de tudo, então eu preciso de colegas. Basicamente, nós somos 3. E aí, eventualmente, vem um outro colega dentista fazer procedimentos específicos, né? Mas, de modo geral, a gente atua em todas as áreas. Ortodontia, prótese, implante, endodontia, que é o canal, extrações, a parte estética, que são as lentes, eu faço também. As facetas é com outra colega. Então, assim, a gente consegue atender todas as necessidades. Quando é algo muito específico, aí a gente encaminha para um outro colega. Então, aqui onde você encontra diversos serviços e resolve tudo o que ela não pode resolver, ela já tem um local específico para enviar, você está em 2 mãos. Venha conhecer, estamos localizados na Rua 1º de Maio, número 1928, bairro Marquês. Fica próximo ao Hospital Aurelino de Abreu, que é um hospital de referência de pacientes psiquiátricos aqui na cidade. Centro-Norte, bem localizado, atendimento fora de série, já estão com saudade, querem voltar. Chegamos aqui, esse encontro aqui, muito rápido aqui, eu não teve que esperar que o tardiar, a jovem tem muito requisitada, agenda lotada, mas a gente conseguiu esse espaço. Que bom, que E o programa Tardiar, agradecido mais uma vez por abrir esse espaço e levar informação com precisão que a gente faz. Levar informação com qualidade que possa chegar à casa de cada um que nos assiste aqui na plataforma do YouTube e outras plataformas, com seriedade, com respeito, com decência que o programa Tardiar faz melhor. E a gente, para agradecer, para nos encerrar, a gente deixa nosso legado, nossa lembrancinha, FG Gráfica. Que ela espera que a senhora veja. Muito obrigada. Posso abrir? Pode, né? Olha a sua, você vai fazer uso aqui no consultório. Muito obrigada, gente. Deixa eu dar uma olhada, ela ficou lindo. Vou mostrar aqui para vocês. Aí são Lindo. nossos parceiros, FG Gráfica e Tardiar, que faz a diferença. Muito obrigada. Se você precisar de material gráfico, você vai até FG, o atendimento é fora de série e com qualidade, tá bom? Gente, doutora, obrigado por me receber. O Prazer. Conteúdo de qualidade que logo vai estar na íntegra do nosso canal do YouTube, nas demais plataformas, com decência, foi incrível. Muito obrigada.